E aí, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar um geralzão, assim, de Revolução Industrial e Imperialismo, só para no próximo episódio aí falarmos sobre Primeira Guerra Mundial. Então, vamos lá. Antes da Revolução Industrial, então, a partir da Revolução Industrial, se instala ali um novo modelo de produção, que é a maquinofatura. Mas quais eram os modelos que existiam antes disso? Antes de tudo isso, existia primeiro, lá antigamente, a produção artesanal. O que é a produção artesanal? É uma produção individual ou em pequenos grupos em que os artesãos têm o controle da produção. Ou seja, eles são responsáveis por todas as etapas do processo de produção, do início ao fim, e eles utilizam apenas ferramentas. Isso significa, vamos produzir um sapato. Então a gente vai, esse artesão ou essa família, enfim, esse pequeno grupo de pessoas, vai ser responsável por produzir o sapato do início ao fim. Então vai produzir o cadarço, vai produzir a sola, vai juntar tudo em um negócio só. E eles vão produzir de acordo com o ritmo que eles precisam para a sobrevivência. Então isso é a produção artesanal. Depois nós temos a manufatura. Então, a partir da manufatura, os artesãos não têm mais controle da produção. Então, eles passam a ser trabalhadores assalariados que se unem para trabalhar em galpões. E existe a divisão do trabalho, ou seja, cada um passa a ser responsável por apenas uma parte do processo de produção. Então, ele executa apenas uma tarefa dentro do processo de produção. Por exemplo, a gente vai produzir sapato, ok, mas uma única pessoa vai ser responsável por colocar o cadarço. Uma única pessoa vai ser responsável por produzir a sola. Todo mundo não vai fazer tudo. Basicamente é isso. Então, a partir da manufatura já existe a divisão do trabalho. Depois, na maquinofatura ou na produção mecanizada, que é aquilo que vem depois da Revolução Industrial, os trabalhadores, eles são substituídos pelas máquinas. Então, trabalhadores das ferramentas são substituídos pelas máquinas. E os trabalhadores passam a ser chamados de operários. Por quê? Porque eles simplesmente começam a executar tarefas repetitivas que estão associadas ao gerenciamento dessas máquinas. A principal fonte de energia é o carvão mineral, existem ali as máquinas a vapor, a energia a vapor e tudo mais. Temos novas invenções e a gente tem uma grande mudança, que é o quê? O surgimento das fábricas, o trabalho assalariado e a produção em série. Então, produção em série significa que vai estar sendo produzida ali em larga escala, porque as máquinas têm um maior ritmo, ali, intensidade, uma maior produtividade quando comparada a um ser humano ali usando apenas ferramentas. Então, quem são os protagonistas ali da Revolução Industrial? As pessoas que tinham dinheiro para investirem na compra das fábricas e das máquinas para começarem o processo de produção ali industrial, eram chamados de capitalistas. Então, essa era a burguesia. Aqueles que não eram os donos de produção, era quem? O proletariado. Então, o proletariado, uma palavra que foi inventada pelo Marx, e vem de prole. Então, justamente que a única coisa que eles possuíam mesmo era a sua prole, eram os seus filhos. Mas, na verdade, eles iam vender ali a sua força de trabalho, fornecer ali a sua força de trabalho, mas não eram os donos de produção. Então, quem iria lucrar mesmo, de fato, com todo esse processo industrial, eram os capitalistas. Então, a partir disso, a gente tem o início ali de um trabalho dos operários que sofre muita exploração. Então, condições de trabalho degradantes e muita exploração. E aí vão surgir várias correntes socialistas. Então, a gente tem o surgimento ali do socialismo como uma nova teoria política, econômica e social que vai defender o fim ali da exploração dos trabalhadores, da desigualdade social
e que vai defender a coletivização dos meios de produção a partir do fim da propriedade privada e das classes sociais. Então, basicamente, aqui que vai começar a partir da Revolução Industrial essa questão ali das ideias do socialismo. E como que a Revolução Industrial vai se relacionar com o imperialismo? Então, a partir do momento em que começa a se produzir em série, em larga escala, eles precisam de alguém para consumir esses produtos que estão sendo produzidos, para comprar. E a população, como eles recebiam salários muito baixos, eles não tinham tanta capacidade de consumo. Eles não tinham capacidade de consumir todos aqueles produtos que estavam sendo produzidos. Ou seja, eles estavam precisando de mercado consumidor. Segunda coisa, se eles quisessem continuar produzindo naquele ritmo, eles precisariam de mais fontes de matérias-primas. Porque uma hora ia acabar a fonte onde eles estavam pegando. Então, eles precisavam de mercado consumidor, precisavam de matérias-primas e ainda, como eles estavam lucrando muito, eles não estavam tendo o que fazer com esse dinheiro. Então, a gente precisa investir esse dinheiro em algum lugar. Então, a Revolução Industrial faz com que surjam 3 diferentes problemas ou necessidades. A necessidade de mercado consumidor, de matérias-primas e de um lugar onde as potências industrializadas possam investir o dinheiro que está sendo gerado pelo lucro da produção industrial. Solução: imperialismo. O que vai ser o imperialismo? Vai ser uma política de conquista territorial, econômica e cultural de vastas áreas do planeta. Então, a gente pode estar falando da África, da Ásia e da América Latina, principalmente, por parte dessas nações industrializadas. Então, quem que eram as nações industrializadas? Inglaterra, França, Holanda, Bélgica, Itália, Alemanha, Estados Unidos e Japão. Então, que tipo de matérias-primas eles vão procurar? Aqui tem alguns exemplos: carvão, ferro, cobre, ouro, diamante, marfim. Aqui a gente tem uma imagem do domínio estrangeiro na África. Então, essa é a busca ali por colônias, por territórios ali na África. E a gente vai ter como principais resultados do imperialismo para as potências industrializadas muitas vantagens e riquezas, mas para os povos colonizados vai gerar um impacto tão grande que vai influenciar até hoje. Então, no caso, uma grande desestruturação política, miséria, guerras, tudo isso vai mexer com toda a estrutura, toda a vida ali que os povos colonizados estavam habituados. Então, basicamente, esse é um resumão só para a gente começar a Primeira Guerra Mundial, porque basicamente a causa da Primeira Guerra Mundial vão ser as disputas imperialistas. Então, você tem que entender primeiro o que é o imperialismo e do nada por que esse imperialismo começou. Então, basicamente é isso.